Oi, gente, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Deise Bispo, sou psicóloga, psicodramatista, life coach, professora, coordenadora de curso. E dentro desses tantos papéis que eu acabei assumindo nos últimos anos, também produzo conteúdo aqui nas redes sociais. E recentemente eu fiz um vídeo dizendo assim que tem um tempo que eu não estava publicando coisa, mas era um tanto por tentar organizar minha grade de horários para poder produzir, gravar e tudo mais, porque são questões que levam tempo, né? São processos que precisam de uma organização para isso. Como também, assim, aí o que eu quero compartilhar com vocês é que eu estava tentando ressignificar algumas coisas sobre o que é estar nesse lugar de produzir conteúdo nas redes sociais. Alguma coisa estava me incomodando, já vem um tempo, na verdade. Eu sempre fui muito crítica e muito cuidadosa com as coisas que eu publico e posto aqui. Mas algo estava me incomodando, assim, nos últimos meses. E aí, semana passada, eu assisti um vídeo da Rita Von Hunt. Quem não segue ela, segue, assim, é maravilhoso o canal dela, que é o Tempero Drag. E esse vídeo que se chama Descartabilidade e Indústria da Cultura, comendo da lata de lixo, do lixo da ideologia. Dá pra ver o quanto é forte, né, esse título e o quanto o vídeo é muito forte mesmo, assim. E acho que ele me ajudou a colocar em palavras alguns dos sentimentos contraditórios que eu tava tendo dessa doidelícia que é produzir vídeos, especialmente vídeos, né, aqui nas redes sociais. E aí, acho que eu consegui organizar que muito mais do que fazer aqueles processos de funil, né, de produção de conteúdo funil, para venda de produtos, me faz muito mais sentido um projeto de formação, no sentido de poder compartilhar com vocês que me seguem conhecimentos por onde eu transito, experiências que eu acabo tendo, né? E aí vão desde a minha vida pessoal, né, naquilo que é legal se compartilhar também, né? Desde a minha vida espiritual, que é algo que eu gosto de escrever bastante, vocês já devem ter percebido isso, e também acadêmico, por que não? Afinal, eu venho desse lugar, né, da academia, né? Não só por ser professora, mas também pesquisadora, né? Tenho um mestrado, tenho um doutorado e amante de livros, né? Uma eterna estudante e tenho o maior prazer de conhecer coisas diferentes, de saber opiniões diferentes. Então, por que não trazer isso para cá? E aí pode parecer, por um lado, meio confuso, né? Umas coisas meio dispersas, mas assim, para quem me conhece mais intimamente, sabe que eu sou assim, né? Eu sou um poço de curiosidade. E se tem alguma coisa que você fala comigo, que você opina, e eu pergunto, eu quero conhecer isso, eu posso estudar e ver, ou então ver vídeos legais de canais legais, eu vou fazer isso. Eu adoro história, adoro filosofia, psicologia nem se fala. É, essas novas ciências também eu, né, tento um tanto conhecer. E acho que eu queria também estar aqui nesse lugar, sabe? De mais liberdade, de poder entender que aqui é um projeto, né? E não é simplesmente para fazer conteúdos para vender, né? Aí não, acho que era isso que estava um tanto me incomodando, sabe? Assim, mas aí, de qualquer forma, podendo compartilhar com vocês onde eu fui transitando aí nesses últimos 2 meses, foi que eu queria escrever sobre a clínica da mulher. Escrever e fazer um vídeo aqui sobre clínica da mulher. Por quê? Porque hoje a maioria das minhas clientes são mulheres, né? Assim, eu já fiz um grupo de mulheres, vou começar um outro agora lá na PUC. Fico, né? Sou mulher cis, mas estou imersa nessa discussão. E acho que tem coisas que são muito específicas do público feminino, assim, sabe? E que eu queria um pouco pensar sobre isso, assim. O que é uma clínica terapêutica ou psicoterapêutica da mulher? E aí eu queria escrever sobre isso, comecei vou dar uma pesquisada. Aí dei uma googada para ver o que tinha
aqui, né, nesse mundo da internet. Aí eu botei clínica da mulher, entre aspas. E me apareceu várias clínicas ginecológicas, né, falando dessa saúde biológica feminina. Tá, ok. Aí eu botei clínica feminina. Aí o primeiro susto que eu tomei foi, apareceram vários centros de reabilitação para usuárias que fizeram uso de substâncias, né, abusivas, de uma forma abusiva. São as clínicas de reabilitação, como a gente normalmente conhece, né? Algumas comunidades terapêuticas. E aí eu focada só em mulher, né? Foi o meu primeiro susto. Eu fiz, uou, calma. Como assim? Clínica feminina, a gente fala disso. E aí, não sei, me deu um insight, eu fui pesquisar a clínica feminista. E aí apareceu o que eu queria, né? Que era conteúdos que nos ajudassem a pensar como a gente produz um cuidado para o público feminino. E aí veio o lugar que me desnorteou, né? Que é, caramba, para eu poder falar de uma clínica da mulher, neste lugar de psicóloga, eu estou falando de uma clínica feminista, né? Por que a gente usa esse nome, esse termo, que é um termo que fala de um movimento político-social sobre a luta das mulheres, né? Por igualdade de salário, oportunidades de emprego, pelo direito à vida, né? Pensando que o Brasil, nossa taxa de feminicídio é gigantesca. E aí, no meio disso tudo, eu fiz, então, calma, não é uma área que eu conheço muito, conheço enquanto mulher, mas para poder produzir um conteúdo, eu acho que eu preciso estudar mais um pouco. Então, eu estava também nesses últimos 2 meses, estou ainda, né? Muito imersa nessas leituras e nessas pesquisas. E o mais, assim, né, gente, a gente tá nesse lugar da cultura das redes sociais. Me vi, né, com a situação do plágio. E é interessante falar isso porque algumas das minhas clientes sabem que eu estou nessa busca de tentar entender o que é a clínica feminina e algumas eu comentei isso com algumas das minhas clientes e uma delas em específico me indicou essa pessoa aqui, né, que é um homem que produzia esse conteúdo falando sobre gênero, mais especificamente sobre a masculinidade, numa perspectiva de desconstrução, né, desse masculino que a gente tem. E aí, o cara faz plágio, né, o conteúdo dele no Instagram é um plágio de um livro de uma pesquisadora chamada Valesca Zanello. Olha o nome do livro dela: Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Aí meu outro susto, assim, tipo, eu tô assim, há uns 2 meses pesquisando e procurando material para poder entender um pouco melhor essas minhas questões aqui na clínica e tudo mais. E toda essa história do plágio me ajuda a encontrar esse livro dela que tá para chegar, que é sobre saúde mental, gênero e dispositivos, que é minha cara, né? Quando a gente fala de dispositivos, a gente está falando do Foucault, do Deleuze e Guattari, quer dizer, imagino que talvez seja por esse âmbito aí que ela esteja transitando, né? Deixa chegar aqui o livro que depois eu compartilho. E é claro que, assim, por um lado veio toda essa minha surpresa de pensar que a gente, para poder falar de uma clínica da mulher, a gente precisa falar de uma clínica feminista. Acho que veio, né? Não posso mentir, veio essa surpresa. Mas também veio um tipo, claro, né, Daisy? Quando a gente fala de clínica, a clínica não está desassociada da política. Né? E assim, quando a gente está falando de política, a gente não está falando de apenas política partidária, que também é importante, né? Porque eles estão lá regendo, escrevendo, editando e controlando as nossas regras sociais. Mas quando a gente fala de uma clínica, a gente fala de uma clínica que ela é política sempre, assim, a gente não pode estar isolada das nossas instituições, quando a gente está mesmo atendendo uma pessoa só. Tem todos os atravessamentos institucionais que essa pessoa traz quando ela vai falar sobre os traumas dela, sobre as questões dela, ou quando ela simplesmente vai fazer um planejamento estratégico
da profissão dela, ou então da mudança de carreira dela, ou de alguma meta da vida dela que ela deseja alcançar, quando a gente está falando de coaching, por exemplo. A gente não pode desassociar isso, assim, né? Nós não somos ilhas no meio da sociedade, nós fazemos parte da sociedade. Então, apesar da minha surpresa, veio um tipo, óbvio, né, Daisy, que a gente vai ter que falar ainda de uma clínica feminista. Nossos direitos ainda não estão garantidos. Como eu falei, aqui no Brasil nós temos a maior taxa de feminicídio, uma das maiores taxas de feminicídio do mundo. Então, o que é que eu fiz? Estou estudando, gente. Esse assunto eu estou estudando. E aí, à medida que eu for organizando, assim, blocos de pensamentos, eu venho aqui compartilhar coisas com vocês. Mas eu quero terminar esse vídeo, para poder compartilhar com vocês o que é que eu tô lendo, tá? E aí, se vocês tiverem interesse em que eu me debruce mais sobre uma coisa e outra, vocês comentem aqui, me mandem mensagem e tal. Então, claro, né? A minha referência, além de psicodramatista, eu tenho uma leitura extensa da esquizoanálise. E recentemente eu fiz um curso de formação do esquizodrama. E eles lá trabalham com a clínica na perspectiva de uma clínica com K. A clínica como uma clínica da experiência. E aí eu fiz, uou, curti isso, quero entender mais. Então, o que é que eu tô lendo, tá? Eu tô lendo Introdução à Esquizoanálise do Gregório Barenboim, e eu vou explicar por quê. Porque aqui nesse livro tem um capítulo que se chama... Cadê? Ai, gente. Que coisa. Aqui. As clínicas esquizoanalíticas. Clínicas com K. Tá? Então, né? Quero transitar nessa reflexão do que seriam essas clínicas da experiência e o que seriam essas clínicas com K. E aí, não poderia deixar de ler o Deleuze, falando de crítica e clínica. Estou também no comecinho do livro. Então, só que também eu estou, né, Deleuze. Eu também estou no meu processo de tentar descolonizar esse pensamento que é europeu. Apesar do Barenboim ser argentino, se eu não estou enganada, né, e ter morado e construído toda a sua base profissional e acadêmica, de uma certa forma, em Minas, né, aqui no Brasil. Mas ainda assim é um pensamento europeu. E aí eu reencontrei esse livro aqui, que são organizadores brasileiros, Polifonias, Clínica, Política e Criação. E foi organizado pelo Walter Ives, a Silvia Tedesco, e aí tem alguns artigos aqui super interessantes aqui que eu quero reler, que esse livro aqui eu já li, mas quero reler para poder encontrar, e tô na espera desse livro da Valesca, que é Saúde Mental, Gênero e Dispositivo, Cultura e Processos de Subjetivação. A minha dinâmica de leitura ela é meio caótica. Eu vou lendo pelo menos umas 10 páginas de cada coisa aqui, vou estudando, vou vendo vídeo, vou pesquisando e bababá. E aí, na medida em que eu for organizando alguns pensamentos, algumas coisas legais aí que eu fui encontrando, eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí, tá bom? É isso. Meio confuso, né? Mas acho que eu tô nesse momento também. E assim, eu lembro que quando eu comecei essa coisa das redes sociais, eu falei assim: quero ser eu mesma. Eu não quero me compartimentar, assim. Este é o meu perfil pessoal e este é o meu perfil profissional. Porque sim, quando eu tô neste papel mais profissional, eu sou mais séria, tá? Não sei o quê, mas quando eu tô no meu lado pessoal, eu sou brincalhona, gosto de zoar, né, sou rolezeira. Vocês sabem disso, né? Então, por que não transitar nesses lugares, né, gente? Ser eu mesma neste lugar, neste perfil confuso, mas bonitinho, viajante também. E poder compartilhar algumas coisas que eu tô lendo com vocês, tá bom? Então a produção vai ser um pouco mais nessa direção a partir de agora, tá certo, gente? Ó, um beijo, bom início de ano, porque agora que acabou o carnaval, né?
Será que a gente só começa um ano depois do segundo carnaval? Não sei, né? Será que a gente vai ter saúde para ir pro segundo carnaval? Também não sei, né? Quem sabe a gente não pensa sobre isso. Beijo, gente. Tchau.